Olá a todos, eu sou Nailce Machado, do Coral Municipal de Santos, e esse é mais um vídeo da série Falando em Coro, que a gente usa para conversar a respeito do canto coral, a respeito do mundo da arte em geral, mas preferencialmente do canto coral. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui, né, de ter aceito o meu convite, a Priscila Pritter. É isso, Pri? Priscila Pritter, Isso, para mim é Pri, mas as pessoas precisam saber o seu nome completo. Ah, tá e eu ótimo. quero que você fale um pouquinho para a gente começar, depois a gente entra propriamente dito no assunto canto coral, mas eu quero que você fale um pouquinho da sua vida como estudante de música, como você começou seus estudos, onde você estudou, em que você trabalha atualmente, enfim, fala um pouquinho de você para a gente. Então, olá, pessoal. Obrigada, Nails, pelo convite. Um prazer poder estar aqui falando com vocês hoje. E eu comecei, acho que como a maioria dos músicos começam, né, novinha, com 9 anos, tocando piano. Tive uma carreira amadora na igreja que eu frequentava, onde eu cantei no coral, toquei piano. E acabou que fiz vestibular de música porque um amigo meu falou: por que você não faz vestibular de música? Eu nem tinha na época uma ideia de trabalhar com música, estava meio perdida. Ele falou: vai fazer faculdade de música. E eu fiz. Ele falou para eu me inscrever no que eu não entendi na época, que era licenciatura em música. Eu não sabia o que era licenciatura, não sabia o que era bacharelado, e caí bem de paraquedas no curso, assim. Mas entrei na Belas Artes, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná em 2002 e fui parar de estudar, assim, fazer cursos formais só em 2016. Então eu fiz licenciatura em música, fiz depois uma faculdade de magistério superior, fiz também um avançado em canto lírico, fiz bacharelado em canto lírico, fiz uma pós em regência coral, tudo isso lá na Belas Artes, né? Fiz mestrado em música, enfim, eu fui seguindo na área de canto e canto coral, então desde que eu comecei a reger aí eu já estou com 21 anos, 21 anos de regência coral, né? E agora, né, na verdade, nos últimos 11 anos, eu estou trabalhando na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que me acolheu como regente do seu coral, que já tem uma história aí. O coral da UTFPR foi fundado quando era escola técnica, ainda em 1966. Então, tive o privilégio de tocar esse projeto, né, que outros regentes já tinham dado continuidade. Uma riqueza aí do ensino público, né? Eu estudei em escola técnica Isso. também, quando era a Escola Técnica Federal de Cubatão, foi a primeira escola fora da capital, que é São Paulo. Então, a primeira unidade da Escola Técnica Federal de São Paulo, fora da cidade de São Paulo, foi aqui em Cubatão. E eu fui dessa primeira turma da Escola Técnica Federal, que hoje é instituto, né, tecnológico também. Então, é essa riqueza que a gente tem no ensino público. Agora me diz uma coisa, eu estou aqui nesse fundinho todo Google de ser, porque eu quero que você fale, né, do seu curso como Google Innovator, o que é isso, né? E por você ser uma nossa representante, aí eu quero que você fale um pouquinho o que é esse curso, quando foi, como você fez. Então, beleza. Na verdade, em 2018, eu estava bem desesperada, porque eu estava trabalhando como assessora de cultura e comunicação também na universidade. Então, eu tinha 3 equipes de cultura para gerenciar e todos os corais. Na universidade, atualmente, nós estamos com 5 corais. Então, era muita gente, muita responsa, e eu comecei a ficar desesperada. Eu lembro que eu joguei no Google, assim, ferramentas para professores, para ajudar professores. Eu escrevi alguma coisa assim, e o primeiro resultado foi um centro de treinamento do Google, chamado Teacher Center. Eu olhei assim, eu falei, o que o Google está fazendo com um treinamento de professor? Eu falei, eu sou muito curiosa, né? Daí eu cliquei e descobri que tinha treinamentos, né? Daí eu comecei a fazer, eu lembro que na hora, assim, era um pouco perto do almoço, e eu comecei a fazer o curso inteiro naquele dia. E daí descobri o grupo de educadores Google de Curitiba, que existem grupos de educadores em todo o mundo, né? Então, de repente, se vocês procurarem, quem estiver assistindo aqui, procurar o Google, o grupo de educadores Google da sua cidade, pode ser que você descubra, né, que tenha um por aí. E comecei a participar dos encontros e descobri o mundo Google, assim, bem por acaso, o Google for Education, né?
E daí eu comecei já de cara, em 2018, a usar o Google Classroom com o Coral e fui fazendo as certificações, entrando nesse meio dos educadores Google. E descobri, né, nesse meio, que existiam as certificações. Então, o Google hoje, por meio dessa plataforma, o Teacher Center, ele oferece o treinamento gratuito do educador Google nível 1 e o nível 2, além do Google Trainer, né? E daí, o ano passado, saiu um edital em 7 cidades no mundo inteiro para selecionarem os Google Innovators, que são os educadores que têm uma pegada de inovação, que eles são inovadores. E daí, para participar, tinha que ter as certificações, então eu já estava no processo, né? Dei uma corrida para tirar as certificações, assim, e entrei no edital com uma proposta de democratização da educação musical. E acabou que eu fui selecionada, então hoje no mundo inteiro são 2.300 innovators. Então, assim, eu estou super feliz de poder ter entrado. Aqui no Brasil, eu fui a primeira a entrar com um projeto de música, exclusivamente de música. Então, assim, está sendo muito gratificante poder representar e aprender, né? Porque Google, eu brinco que todo dia tem um Google Treco para aprender, né? Porque todo dia tem um negócio novo no Google. Com certeza, com certeza. Eu fico olhando para trás, né, para minha carreira. Eu trabalho com canto coral desde os 19 anos, é melhor nem falar quantos anos isso, mas eu fico lembrando, eu fico pensando como foi que a gente sobreviveu a tanta falta de tecnologia lá no começo, né? Quando você tinha um concerto, você tinha que ligar cantor por cantor para mandar um aviso ou para cancelar um ensaio. Imagina, né? Se você tinha mais de um coro, Mas então como você as coisas mudam, enlouquecia. Como as coisas mudam, e elas foram cada vez mais, e daqui a pouco você podia ouvir coros do mundo inteiro, e daqui a pouco veio o e-mail, que já ajudava bastante. E aí, bom, eu fiz a federal, então sempre gostei também de tecnologia. E aí, um amigo daqui de Cubatão falou: vamos fazer um coro totalmente virtual, assim, vamos experimentar, fazer uma oficina de canto coral virtual, isso sei lá quantos anos atrás, e isso já quando a internet já era, né, muito melhor, e a gente experimentou isso, mandar áudio para todo mundo, mandar partitura e se reunir só para o concerto final. Então foi um curso de 3 meses, foi super bacana, e que aí eu aprendi a mexer com o ambiente virtual, e aí utilizei o Moodle por muitos anos, né? Estou abandonando agora, literalmente. Semana passada larguei o Moodle, que foi até o meu TCC eu da, li da, seu TCC, da inclusive, você Federal é de uma São Carlos. precursora, eu E li. aí, agora estou migrando para o Classroom, né? Estou migrando para o Google. Então, você foi a culpada disso. Mais uma! E aí eu quero que você fale a respeito desse conceito, né, que você costuma utilizar do ensaio inverso. Então, vamos lá. Durante a minha capacitação do educador nível 1, já lá na plataforma do Teacher Center, eu fui introduzida, que eu não conhecia, as metodologias ativas, né? Que é ensino híbrido, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, né? O PBL. E daí eu comecei, eu falei, nossa, que incrível! Como é que eu faço isso na música, né? E eu gostei muito, dentre todas essas metodologias, eu gostei muito da The Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida, ela foi criada nos Estados Unidos por professores que tinham alguns problemas com os alunos. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem muito essa de aluno ser bolsista porque ele joga bem basquete, tem umas coisas assim. Então, o cara tinha que faltar demais porque ele tinha que representar a universidade ou a escola em eventos, né, artísticos ou esportivos. E daí o cara perdia a aula. Então, 2 professores falaram assim, não, então a gente vai gravar a aula, porque a gente não quer reprovar o aluno por causa disso, ele está representando a escola, então a gente vai gravar essas aulas. E daí o cara assiste depois e segue o baile, né? Então, num primeiro momento, eles não se ligaram que eles estavam criando uma metodologia ativa. O que aconteceu no processo desses 2 professores? Eles começaram a notar que eles postavam os vídeos e os alunos estavam assistindo como reforço, né? Que esse recurso estava sendo mais do que eles tinham planejado. E daí um deles falou assim, tá, mas e se eu colocasse o vídeo? Os alunos estão usando como reforço. E se eu colocasse o vídeo da aula antes da aula? Se eu colocasse antes da aula, qual seria a minha aula presencial?
E eles começaram a fazer vários testes, né, a ver como é que funcionava, e eles se ligaram que se eu proporciono um meio do aluno estudar antes, de forma ativa, né, é, durante a aula, o professor pode fazer outras coisas, como, por exemplo, personalizar o ensino. Então, você pode tirar dúvidas, trabalhar especificamente com um grupo ou com um aluno, do que realizar uma aula expositiva tradicional. E eles começaram a implementar, e daí eu gostei disso. Eu falei, cara, vamos tentar colocar na metodologia do canto coral. Comecei a chamar de ensaio invertido, né, inspirado nessa metodologia. E fiz vários testes, inclusive ensaio invertido, quando eu comecei fazendo a inversão do ensaio dentro do próprio ensaio, porque o que acontece aqui no Brasil? Assim, eu não tenho o panorama do mundo inteiro, mas eu acho que isso é uma característica muito da nossa tradição, da nossa escola de educação mesmo. Nós temos, os alunos possuem uma dependência muito grande do professor. Então, o aluno espera ir para a aula e o professor fazer tudo. O professor mostra qual que é o livro, o professor indica a página, o professor dá todos os caminhos. E nas metodologias ativas, isso não acontece, o processo ele é mais horizontal. Então, o aluno também pode indicar o caminho, o aluno faz uma pesquisa, ele próprio vai buscando, né? Então, é por isso que se chama metodologia ativa, porque bota o aluno numa posição ativa perante a própria aprendizagem. E o ensaio, eu falei, mas como que eu vou inverter o ensaio? Porque é uma tradição muito forte, né? Ainda mais com os coros amadores. O cara não sabe ler a partitura, ele depende de mim, que eu sou maestrina, então ele se torna dependente do meu conhecimento, né? E assim, o maestro acaba não confiando que o aluno vai conseguir fazer a leitura. Então, eu comecei, num primeiro momento, a trabalhar com a inversão de ensaio dentro do próprio ensaio. Então, eu gravava os áudios e eu fui fazendo experiências, né? Eu gravava os áudios e liberava o áudio dentro do ensaio, dividia a galera em grupos, a sala ficava uma zona, assim, porque era a gente cantando uma coisa num canto, gente cantando coisa no outro, todo mundo com um fonezinho. Algumas pessoas não gostaram muito da proposta, né? Mas, assim, com o tempo, a gente conseguiu desenvolver, os alunos foram percebendo que rendia mais. Então, a gente fazia pessoas que nunca tinham cantado, chegavam no final do primeiro semestre, estavam cantando um repertório inteiro de dificuldade média para avançada. Então, claro, tem todo um contexto, né? Eu já tenho alguns alunos que estão comigo faz tempo, isso faz diferença também, mas faz parte de um processo de horizontalização. E assim, o ensaio acaba rendendo mais, porque se eu proporciono um material que o aluno, ou pelo menos parte, nem todos os alunos são tão ativos, né, na aprendizagem, mas pelo menos parte do coral, aprendendo antes, eu vou tirar as dúvidas. Inclusive, se vocês olharem no stories do Instagram, eu tenho alguns stories lá que dá para ver, eu passo nos grupos e vou tirando as dúvidas, né? E vou delegando para outros cantores mais experientes a função de ensaiarem o próprio grupo. Que quando a gente ensina, a gente aprende também. Então, a proposta de ensaio invertido é assim, vamos aproveitar mais o tempo também. Então, você coloca o aluno, o cantor, numa posição de que ele vai estudar aquilo antes. Quando chegar no ensaio, a gente vai colocar em prática e a gente acaba aproveitando mais, porque ao invés de Priscila vai lá e passa 10 minutos com soprano, 10 minutos contralto, 10 minutos tenor, 10 minutos baixo, soprano já estão conversando faz 2 horas, né? Então, é terrível. Convenhamos que é um porre, né? Para quem fica esperando, e se é alguém que depende muito da audição, que não lê partitura ou não entoa, porque ler também não quer dizer nada, você pode ler, mas pode não entoar, mas enfim, é alguém que não usa a partitura para se guiar, imagina, até ouvir todo mundo, ela vai decorar depois a voz de todo mundo, ela vai chegar, aí você tem que lembrar tudo de novo, enfim. Eu trabalho com coro... Mas foi um processo, né? Sim. Até convencer os alunos, eles entenderem como é que funcionava, é um processo. Sim, sim. Em todos os coros que eu trabalho, independente, porque mesmo os coros que tem pessoas que leem, alguns não leem e vão desenvolvendo ao longo do tempo, mas eu sempre, para quem queria, sempre trabalhei com áudios também, né? Então, às vezes, os coros têm chefe de naipe, então o chefe de naipe enviava o áudio, mas
eu acho que eles nunca tiveram tempo, a maioria, né, não estou falando de todos, mas a maioria, de colocar isso em prática, pela correria do dia a dia, por saber que no ensaio ia ter novamente, né, mais uma vez a parte do ensaio de naipe, enfim. A gente falava que não ia fazer mais ensaio de naipe, depois acaba ficando com dó e faz de novo. Agora, como eles só tem, não tem como ter o ensaio, né, Tem como correr. eles agora, não tem cantor que fala, não, quando a gente voltar, eu não quero mais só o ensaio, a gente pode continuar de uma forma híbrida, pode ter ensaio virtual, porque eu já ouvi cantor dizer assim, eu queria até sair do coral, porque eu não sentia que eu estava aprendendo, agora eu estou sentindo que eu estou aprendendo. Eu falei, mas é Essa claro. é uma fala, essa é uma fala bem comum. Uhum. É óbvio, você está meio que como um personal training, né? Porque agora o cantor te manda, ele vê que se ele estuda, ele manda de volta, ele vai ter aquele feedback que você não consegue dar no ensaio, você não consegue ouvir todo mundo no ensaio, um por um, para ver se está cantando certo ou não. Então, quando o cantor se utiliza disso, de estudar a sua parte, de mandar para o chefe de naipe ou mandar para o regente, claro que você vai ter um acompanhamento individualizado, você vai aprender muito mais, né? Não, e eu notei uma coisa também, porque na hora que eles vão gravar, né, eles pegam o celularzinho deles lá e vão gravar o vídeo ou o áudio. Eles escutam antes de mandar. E Isso. daí, o processo de escuta deles também está evoluindo, porque eles escutam, eles não gostam, eles gravam 20 mil vezes até mandar. Então, esse processo de se escutar é uma coisa que a gente geralmente cobra no grande coro, né? E que a pessoa acaba fazendo qualquer coisa. E agora ela está se ouvindo. É um Com ganho. certeza, com certeza. Muitos que nem conheciam a sua voz, que agora falam, nossa, minha voz é essa. Ou mandam um áudio e depois, não contente, manda de novo, manda 2, 3 áudios. Na uma semana não gostou, na outra semana, não, vou mandar que eu vou fazer melhor, agora eu estudei mais. Manda de novo e manda de novo. É claro que isso é enriquecedor, né? É claro que o aluno aprende muito mais, o cantor aprende muito mais, né? Mas é preciso você acreditar que isso dá certo, né? E assim, eu acho que esse tipo de preconceito é o mesmo preconceito que as pessoas têm contra a EAD, né? Eu fui fazer, quando eu fui fazer faculdade de música, a faculdade fechou aqui na Baixada Santista. E aí eu não queria ir para São Paulo, não podia ir para São Paulo estudar música, e eu fui fazer direito, até indicada pela minha própria professora de piano, né? Então eu acabei fazendo direito e muitos anos depois, mais de 20 anos depois, com o começo dos cursos à distância, teve o vestibular da Federal de São Carlos, uma turma daqui ia fazer, vamos fazer o vestibular, e eu fui. Falei, EAD, né? Vai ser baba, vou fazer, porque Vai. vou fazer com os pés nas Vai. costas. Vai. Todo mundo pensa que vai. Me ferrei, EAD em música, né? Então, educação musical, aí você vai ser baba. Imagina, estudei muito mais do que na faculdade de Direito, do que na pós-graduação de Gestão Pública, estudei muito mais, eu passava o tempo todo estudando, eu falava, onde que eu fui amarrar meu jegue? Né? E foi uma experiência enriquecedora, porque eu vi que não tem nada, você tinha um acompanhamento particularizado, você estudava toda a matéria, porque para demonstrar que você estudou, você tinha que fazer os exercícios, você tinha que fazer resumos, enfim, sempre tinha atividade da matéria que te davam para dentro, texto, enfim. E aí você chegava na prova sem precisar estudar, porque você já tinha estudado a matéria toda. Eu fiz a minha faculdade de magistério superior foi semipresencial, então tinha polo, porque a internet não era como é hoje ainda, né? E parece que foi há 1000 anos atrás, mas foi anteontem, né? Sim. Então, eu ia para a universidade, e daí lá naquele polo a gente assistia as aulas por TV, mas tinha que estudar e tinha apostila, atrás de apostila desse tamanho, assim. As pessoas têm uma visão equivocada da educação à distância, né? Tem. Para você ver a sorte que eu tive, a minha turma tinha o Charles Hazel, tinha o Irá Bondanza, a gente era da mesma turma. Eu sou com o Charles já, tá? Louco de bom. Para quem não sabe o que é o Charles, vamos explicar? Opa! É simplesmente um músico fantástico que faz parte do grupo Barbatux. Sim. E o Irá também, educador musical bárbaro. Então, assim, a minha turma, a gente ia para ter aula com os colegas, porque os colegas eram fantásticos, né? Mas era aquela coisa, você precisa do diploma, né? Você precisa da certificação, você precisa passar por todas as disciplinas teóricas. Então, foi um curso bárbaro, enriquecedor, e hoje eu sou mega blaster favorável, né? Porque, claro que você tem que ter perfil, tem gente que não tem perfil, mas eu sempre tive esse perfil de ser
autodisciplinada, de conseguir estudar sozinha. Então, para mim, né, foi Até melhor às maravilhoso. vezes, né? É, foi maravilhoso. Então é isso, querida. Vamos torcer para que quando, sabe se Deus, quando a gente volte aos ensaios presenciais, que as pessoas sempre se lembrem o quanto é bom, né? Estudar com Fazer todo o ensaio material. junto, né? Vamos Fazer voltar ensaio junto. com ensaios híbridos aí para a gente se juntar só para cantar tudo a quatro vozes, porque todo mundo já estudou a sua parte. Quem sabe, né? Vamos sonhar. Eu acho que talvez não todo mundo, mas uma grande parte das pessoas que estão vivendo esse processo do canto coral nesse momento, né, elas já perceberam o ganho que é o estudo pessoal. Se a gente conseguir manter isso, né, nossos grupos vão bombar, porque você chega lá, se a gente hoje usa o ensaio para passar nota, que ninguém estuda, né, e os corais a gente consegue fazer boas apresentações, imagine quando a gente chegar no ensaio, todo mundo já tiver aprendido a sua nota. Aí vem aquela pergunta, o regente vai fazer o quê? O cara vai fazer todo o resto, que é super importante, né? Que a gente sempre Então, quer fazer e que acaba muitas vezes não dando tempo, porque você tem. Aí tem um concerto, aí você não conseguiu amadurecer o repertório porque as pessoas não estudaram direito, mas tem um concerto, então você não, né? Muitas vezes você não podia ter dado muito mais, porque a gente sempre, a arte não tem. trabalhar mais técnica, né? Que é uma coisa Trabalhar outras coisas, trabalhar timbre, trabalhar, enfim, várias coisas, né? Então, acho que todo mundo vai ver que é um ganho muito maior quando cada um estuda a sua parte e dá para a gente fazer muita coisa na sua casa e se juntar para realmente o que precisa ser feito junto. A maioria do tempo a gente passa junto para fazer coisa que você pode fazer separado, né? exatamente. Eu acho que esse é o legado da pandemia, né? Que vai É, cair uma ficha da galera e tem muita gente que vai querer manter esse tanto regentes quanto coralistas vão querer manter esse sistema híbrido, né? sim, E vamos evoluir, né? O canto coral precisa dar esse passo. sim, sim, precisa mesmo. Então, querido, eu agradeço mais uma vez você ter disposto o seu tempo para vir aqui falar com a gente. Esse ano o Coral Municipal faz 30 anos e a gente tinha uma série de concertos marcados para comemorar isso, né? Mas estamos comemorando de outra forma. Então, estamos convidando pessoas bacanas como você, que são da área do canto coral ou com áreas afins, na área do teatro, enfim. A parte da área instrumental, a área pedagógica, a área tecnológica, para conversar com coisas que são afins desse nosso mundo aí do canto coral. Então, agradeço por você ter vindo para fazer parte desse nosso aniversário e continua firme aí, orgulhando a gente mais do que nunca, viu? Eu quero que você Continuaremos. dê sua palavra final para nós e a gente encerra. Então, de novo, muito obrigada, né? Acho que é sempre bom a gente compartilhar, trocar essas ideias. Nailce, eu já tinha lido o TCC dela, né, sobre os ambientes virtuais. Então, ela, na verdade, é uma inspiração. Eu nem sabia, né, mas era uma inspiração para mim, com os AVAs, né? Eu já tinha tomado conhecimento. Ela foi uma pioneira nisso aqui no Brasil, com certeza. E parabéns ao coro pelo aniversário, né, por vocês ainda, apesar dessa pandemia ter atrapalhado, né, as comemorações previstas, assim, mas acho que a evolução que está acontecendo talvez seja o maior presente para todos nós, né? Então, parabéns e muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Ainda hoje conversava. Aliás, a gente tem conversado sobre isso nos nossos fóruns, que essa oportunidade das pessoas estarem em casa vendo tudo pela internet pode ser o primeiro contato para muita gente com uma orquestra ou com um coro, né? Muitas pessoas que nunca saíram da sua casa para poder assistir um coral, para poder assistir uma orquestra, ou tinham algum tipo até de preconceito, de achar que era algo chato. Enfim, agora as pessoas estão vendo, né, através dos vídeos que estão sendo gravados, que é a forma que a gente está conseguindo, né, fazer canto coral nessa forma virtual. Então, e orquestras também, muitos músicos, até músicos de carreira, que dizem que numa live vão tocar para 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, coisa que nunca iria acontecer num concerto presencial, né? Então, a gente vai passar por essa fase, se Deus quiser, e a gente tem que levar alguma coisa, algum aprendizado dessa fase, né? Alguma coisa boa. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem para cuidar da gente, para ficar em casa e ocupar a nossa cabeça com coisas boas. E essa é a parte
maravilhosa da internet, da tecnologia, né? A gente poder consumir coisa boa estando na própria casa. Então, agradeço Priscila, agradeço vocês que estão aí nos assistindo em casa e vou dizer que continuem em casa, não é? Mesmo a gente tendo flexibilização, só saia se necessário e se sair, se resguarde, porque a gente ainda quer cantar muito para vocês. Então, até a próxima e fiquem em casa. Um beijo grande. Beijo, Tchau, Priscila. tchau. Tchau, tchau.